Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, quinta-feira, quase chegando ao final de semana, muito calor. Quero desejar a todos vocês, a você que me ouve, que me vê, um dia abençoadíssimo, um dia pleno, um dia cheio da presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Amados, ontem eu vi um discurso, de uma autoridade do nosso estado, em relação ao nível de insegurança, o nível de criminalidade que nós alcançamos. É uma coisa muito forte. Ontem teve realmente um dia de ação da polícia, que culminou assim, com muita confusão ali na Avenida Brasil. E essa autoridade ela fez um comentário, numa tentativa de justificar a situação, comparando o crime com o mato. Como assim, pastor? Com aquela erva daninha que cresce, que quando não se corta, quando não se cuida, quando não se faz manutenção, quando ela ainda é pequena, o que acontece? Ela cresce, até virar uma mata impenetrável. É verdade, interessante essa metáfora, E hoje, pensando nisso, eu vi que eu posso mudar, ou melhor, eu posso usar este mesmo modelo de comparação com muitas coisas, com muitas outras coisas, A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, Está lá em Isaías 59. E diz mais, diz que nós somos tentados, não por Deus, porque ninguém tenta, mas nós somos atraídos pela nossa própria natureza caída, E quando não há um corte, assim como não se corta às vezes a grama de um campo, de um lugar, não se faz uma poda, não existe uma resistência e uma manutenção de impedimento, aquela grama cresce e o pecado também cresce, e ele cresce até gerar morte. Está em Tiago 1. Então, sabe, gente, se for ver direitinho, esse processo está ocorrendo em todas as áreas da interação humana, não só no homem, mas na natureza, Nós vemos aí coisas acontecendo de uma forma exponencial, como realmente estivesse crescendo uma erva daninha, um mato, em volta das instituições, da sociedade, das famílias, Olha, eu estava observando no outro dia aqui na minha casa umas plantas que a minha esposa tem nos fundos da minha casa. E eu vi que havia, agora pensando nesse assunto, eu vi que havia assim umas plantinhas, que eu diria plantinhas piratas, nascendo junto a elas. Algumas até com raízes grandes, O que essas plantinhas piratas fazem? Elas roubam os nutrientes, das plantas ornamentais, se favorecem da sua sombra e ficam ali tranquilas, Só, como diz o outro, sombra e água fresca crescendo a cada dia, Até que eu as vi. Quando eu vi e percebi, eu saí arrancando todas as que estavam ali, limpando, tirando assim aquelas coisinhas feias que estavam prejudicando, enfeiando as plantas dos vasos, E depois eu reguei. E de vez em quando minha esposa até cuida delas, acrescenta terra nova, adubo, e a gente até sente que elas ficam mais viçosas, animadas. E olha, eu creio que até alguma delas
dá uma flor para nós em agradecimento, né? Irmãos, aproveitando esse assunto, eu vou espiritualizar um pouquinho, né? Eu estou falando aqui de plantas, de capim, de ervas daninhas, né? De como a gente deve cuidar delas, de como a gente cuida delas, né? E percebe quando elas estão, na verdade, até pedindo socorro. Olha, nós sabemos que Deus nos criou, né? Assim como a natureza. Ele nos fez diferente de todas as outras criações. Por quê? Porque Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele nos criou seres ímpares e de forma íntima, né? Insuflou em nós a vida. Ele nos criou seres assim pessoais, né? Capazes de ter um relacionamento com Ele e com os outros seres humanos, diferentemente das plantas. Ele fez diversidade de plantas, mas elas não se relacionam entre si, né? E Ele nos fez uma combinação de físico e espiritual quando nos deu um corpo físico e um corpo espiritual, né? E apesar de toda a humanidade ter pecado contra Ele nos ama, tanto que fez vamos dizer assim, teve uma maneira, né, de fazer com que nós nos reconciliássemos com Ele por meio da vida e morte e ressurreição do seu Filho Jesus. É assim, é como se Ele desse uma olhadinha em nós e visse como eu vi aquele monte de ervas daninhas surgindo e crescendo entre as plantas. Ele vê também entre nós essas coisas crescendo, essas criminalidade, esse ódio, a falta de amor, né? O que Ele fez? Aí Ele resolveu arrancar essas coisas e fez de uma forma maravilhosa, demonstrando amor e interesse por cada um de nós. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus ama aqueles a quem Ele criou a sua imagem e semelhança. Nós somos preciosos para Ele, creia nisso. Pelo fato de Deus valorizar o ser humano, cada um tem um valor próprio, intrínseco, né, essencial. Isso deveria nos fazer também nos valorizar e valorizar cada pessoa, independente de pele, de nível social, de beleza física, de cultura, né? Nós fomos todos criados iguais. Cada pessoa possui parte, ou possui a imagem de Deus, melhor dizendo, né? O nível social, o nível econômico da pessoa não diminui nada esse valor intrínseco, né? Então, assim como as plantas, né, em sua diversidade, umas são mais verdes, ou não as flores, outras são pequeninas, algumas são grandes, e algumas têm até espinho, irmãos. Crianças, jovens, adultos, idosos, enfermos, deficientes, prisioneiros, aquele com quem você discorda, até mesmo seus inimigos, todo ser humano, não importa a sua condição ou circunstância, tem a dignidade da imagem e semelhança de Deus e merece tratamento especial, honra, respeito, né? Ver que as pessoas têm a imagem e semelhança de Deus deveria nos libertar de preconceitos, de orgulho, de soberba, de coisas, sei lá, sentimentos ruins, não é verdade? Cada um deveria considerar e tratar os outros com respeito, apesar das diferenças. Deveria também nos fazer olhar para nós mesmos, com respeito e dignidade a nós mesmos. Entendermos que Deus nos ama, né, deveria nos ajudar a nos valorizar, né, mental, fisicamente, espiritualmente, e nos dar uma visão positiva de nós mesmos, de nos cuidarmos fisicamente, de nos cuidarmos espiritualmente e andar no temor de Deus, alimentarmos nossas almas de maneira positiva, né? Deveria nos lembrar que a nossa vida é sagrada, impedindo-nos, né, assim, de nos auto-prejudicarmos. Nossa vida pertence a Deus, né? Deus deu, Deus tirou, e bendito seja o nome do Senhor, diz lá no livro de Jó. Nós deveríamos reconhecer que apenas os nossos pontos fracos e defeitos, né, da maneira como nós percebemos nosso valor, aparência física, habilidades acadêmicas, intelectuais, Deus, ele vai nos valorizar sempre. Então nós deveríamos também nos valorizar.
perceber que Deus valoriza os seres humanos e Ele nos ama e se importa, deveria nos fazer valorizar as coisas que Ele nos dá, né, para desfrutar, reconhecer o valor de cada pessoa, inclusive, né, nos esforçarmos ao máximo para vivermos em paz uns com os outros. Como diz lá em Romanos 12, né, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque Deus é a vingança, Ele é o que retribui, ou seja, é Ele que arranca o matinho indesejado ao nosso derredor. Amém, queridos? Que nós possamos pensar nisso e possamos voltar os nossos corações para Deus, né, que nos ama, estar sempre nas suas mãos, entregar nossos caminhos a Ele, confiar nele, sabendo que o mais Ele fará. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, dê um like nessa mensagem, né? Compartilhe ela com alguém, dá um toque aí no like, né? No sininho, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Amém, queridos? Fica com Deus. Até amanhã, amados, em nome do Senhor Jesus.